Olá a todos, sejam bem-vindos ao Topless e neste vídeo nós vamos analisar a situação geopolítica no mundo para hoje, sexta-feira, dia 8 de agosto de 2025. Tivemos movimentações bastante importantes no Azerbaijão, no seu conflito com a Arménia, e tivemos atualizações importantes aqui da linha de combate, da frente de combate no conflito entre a Ucrânia e a Rússia, e vamos analisar todos os avanços que tivemos nas últimas 24 horas e vamos começar. E vamos começar aqui com questões políticas. Já sabemos que Putin e Trump vão se reunir para discutir aqui a situação na Ucrânia, discutir uma possível solução para a paz, e o que acontece é que Zelensky e a Ucrânia ficaram de fora destas conversações. E o que acontece é que Zelensky está a todo o custo a tentar envolver os países europeus nestas negociações, nestas conversas entre o Putin e Trump, e ele sabe que essa é a única oportunidade dele e a própria Ucrânia poderem participar nestas reuniões. Contudo, a Rússia prossegue a atacar o território de Kiev, aqui com drones do tipo Geran. Tivemos já vários vídeos publicados pelos cidadãos ucranianos que gravaram aqui algumas explosões registadas durante a noite de hoje. Portanto, foram muitos incêndios registados aqui no território da Ucrânia. Vamos agora passar à situação no terreno e tivemos atualizações muito, mas mesmo muito importantes aqui da direção de Kherson e da própria cidade de Kherson. E estamos a falar desta cidade aqui que os russos chegaram a controlar ainda durante este conflito, mas depois foi reconquistada pelos ucranianos. E nos últimos dias e nas últimas semanas, a Rússia tem vindo a destruir a logística dos ucranianos exatamente nesta ilha aqui que se chama Ostriv. Esta região aqui, com algumas casas, é um aglomeramento de casas, vivem aqui bastantes pessoas nesta ilha que de facto está desconectada da terra com a própria cidade de Kherson e é ligada aqui por algumas pontes. E os russos nos últimos dias e nas últimas semanas têm vindo a destruir estas pontes. Temos aqui vários ataques efetuados a estas pontes. E vamos relembrar que a ponte não é fácil ser destruída, porque quando os russos controlavam Kherson, já há algum tempo atrás, os ucranianos também destruíram aqui a logística dos russos. Estamos a falar aqui desta ponte, exatamente aqui entre a aldeia de Dacia e a aldeia de Antonivka, e para isso os ucranianos utilizaram centenas de mísseis HIMARS. E os russos também, nas últimas semanas, têm vindo a utilizar bastantes bombas voadoras para atingir esta ponte, e vemos que mesmo algumas não conseguem atingir o seu objetivo. Portanto, são necessárias bastantes bombas para destruir estas pontes, mas os russos estão aqui a infligir perdas logísticas bastante importantes para os ucranianos, e agora, basicamente, os ucranianos estão na mesma situação que os russos nesta ilha. Ou seja, nem os russos do seu lado têm uma conexão direta com esta ilha, nem os ucranianos agora têm uma conexão direta com a cidade de Kherson. E o que acontece é que muitas fontes referem que a Rússia está a preparar-se para invadir esta ilha e tomar o controle total da mesma nos próximos dias. Além disso, tivemos aqui uma provocação por parte dos russos que publicaram umas imagens aqui perto da cidade de Oleshki, a mostrar aqui barcos que poderão ser usados pelos soldados russos na invasão a esta ilha que se situa cá. Portanto, esta é uma mensagem enviada por Putin, pela própria Rússia, aos países da União Europeia, aos Estados Unidos da América e a Trump, e à própria Ucrânia, de que a Rússia está a preparar-se para atacar esta ilha. Para já não sabemos se isto vai acontecer, mas a situação está bastante importante nesta direção, na medida em que os ucranianos também anunciaram aqui a evacuação da população civil que aqui vive. Portanto, a Ucrânia também está à espera de alguma ação por parte dos russos, mas vamos esperar e ver o que acontece. Vamos continuar. Na direção de Zaporizhia não tivemos nenhum avanço no mapa, apenas ataques registados por parte dos russos que continuam a atacar as posições de defesa ucranianas nesta região. Portanto, os russos pouco a pouco vão aqui atacando estas posições ucranianas para depois, num futuro próximo, tentar já a conquista aqui da aldeia de
Da direção de Nova Pavlica não tivemos nada de novo, mas temos atualizações muito importantes aqui da cidade de Pokrovsk. E o que nós tivemos nas últimas 24 horas é que os russos conseguiram conquistar mais alguns territórios, mais algumas casas e alguns edifícios aqui no centro desta cidade. E como prova disso, tivemos um vídeo publicado pelas forças ucranianas que mostram como eles estavam a atacar as forças russas nesta direção. Este vídeo foi geolocalizado em 3 pontos específicos, um aqui e outro aqui mais ao norte, mais perto do centro da cidade de Pokrovsk. Mas nós não podemos ver este vídeo até ao fim, porque há aqui muita violência. E aqui podemos ver qual é a estratégia dos russos para esta direção. Os russos estão a tentar semi-cercar esta região daqui. Esta região caracteriza-se por ser uma região de prédios bastante elevados. Portanto, aqui temos edifícios bastante elevados e isto trata-se de uma fortificação utilizada pelos os ucranianos. Isto é uma autêntica fortificação e a Rússia não vai querer atacá-la diretamente. Portanto, os russos pouco a pouco estão aqui a semi-cercar esta fortificação, a tentar cortar esta estrada que vem aqui pelo norte. E esta é a única estrada que sobra aos ucranianos para poderem suprir aqui os soldados com comida, com armamento. E assim que esta estrada, esta via logística ficar fechada, os ucranianos apenas terão de aguentar o máximo que conseguirem. Portanto, esta é a última hipótese para os ucranianos continuarem aqui a luta pela cidade de Pokrovsk, porque assim que os russos conseguirem dominar aqui este território e esta estrada e conseguirem controlar tudo o que passa pela parte dos ucranianos aqui, isto vai ser o fim aqui para a resistência ucraniana mais a sul desta direção. E vamos ver que esta fortificação é a única fortificação que está a assegurar para já a cidade de Pokrovsk toda, porque depois temos apenas casas assim mais pequenas que não podem ser defendidas por muito tempo pelos ucranianos. Portanto, isto é a última hipótese para os ucranianos nesta direção e os ucranianos, para conseguirem manter a cidade de Pokrovsk e conseguirem manter a luta viva por esta cidade, vão ter de efetuar contra-ataques contra os russos nesta posição, para os russos não conseguirem cortar esta estrada, esta via logística, porque assim que esta estrada for cortada, podemos contar as últimas semanas da direção de Pokrovsk. Vamos continuar. Da direção de Konstantinovka tivemos algumas atualizações mais a oeste desta cidade, com novos avanços por parte das forças russas que conseguiram melhorar as suas posições, e como prova disto tivemos vídeos publicados pelas forças ucranianas que mostram como eles estavam a atacar as forças russas nesta direção. Este vídeo foi geolocalizado e este também. E portanto não temos dúvidas nenhumas de que os russos conseguiram melhorar aqui as suas posições. Vamos agora à cidade aqui, a própria cidade mais perto da cidade de Konstantinovka, em mais a sul, e deste reservatório de água que se chama Klimanbyk. E o que acontece é que os ucranianos estão completamente semi-cercados. Ainda ontem tivemos umas atualizações importantes e uns vídeos publicados pelas forças ucranianas que provam que os russos conseguiram avançar para o interior aqui desta aldeia, que se chama Kateriinivka. E podemos ver que são veículos armados, portanto o próprio exército russo já entrou nesta aldeia e o que sobra aos ucranianos apenas é a evacuação. E o que acontece é que os ucranianos não conseguem evacuar por esta estrada. Esta estrada está completamente fechada pelos russos, pelos drones kamikaze que sobrevoam esta zona e, portanto, os ucranianos têm preferido outra rota de evacuação, passando aqui por esta aldeia e indo nesta floresta em direção aqui a um ponto de concentração de onde poderão utilizar barcos para depois atravessar este lago que aqui se situa. E, de facto, temos provas que os ucranianos estão a fazer isto neste momento, com base nos vídeos publicados pelas forças russas desta direção, que mostram exatamente esta floresta aqui ao longo deste lago. Eles mostram aqui movimentos das tropas ucranianas nesta direção. E o que acontece, o que nós vemos, é que as forças ucranianas estão aqui a abandonar estas zonas em pequenos grupos, como nós podemos ver. Portanto, os ucranianos estão a evacuar aqui tudo, estes territórios todos que estão situados ao sul deste lago, deste reservatório de água, e portanto nos próximos dias podemos esperar que a Rússia ocupe estes territórios todos.
Vamos continuar. Da direção de Liman não tivemos nada de novo, portanto vamos avançar. E da direção de Kupiansk também não tivemos nada de especial nas últimas 24 horas. Da direção de Kharkiv e aqui na cidade de Vovchansk também não tivemos nada de novo, nenhum avanço confirmado por parte dos russos, nem por parte dos ucranianos. E aqui na direção de Sumy também não tivemos nenhum avanços confirmados, mas só vou relembrar que nos últimos dias e nas últimas semanas a Ucrânia tem vindo a efetuar contra-ataques aqui localizados nesta direção e que conseguiram, as forças ucranianas já conseguiram dominar aqui as aldeias de Andriivka e de Kindrativka. Vamos agora avançar para o caso do Azerbaijão com a Arménia. Porque durante o dia de hoje, o presidente do Azerbaijão deslocou-se em direção aos Estados Unidos da América para discutir aqui a situação do conflito com a Arménia. E nós sabemos que, dada a configuração aqui do mapa, temos aqui um território do Azerbaijão mais a oeste que é separado do território principal deste país pela Arménia. Portanto, a Arménia, o país da Arménia está aqui a efetuar um bloqueio ao Azerbaijão nesta zona devido aqui às questões territoriais e o Azerbaijão, para poder vender petróleo e poder vender e ter uma conexão direta com a Turquia, está em conflito com a Arménia por causa destes territórios mesmo ao sul. Portanto, o que o Azerbaijão pretende é ter aqui uma conexão direta que liga estas duas vias para depois conseguir exportar o seu petróleo aqui em direção à Turquia e depois desde a Turquia para os outros países europeus. E o presidente do Azerbaijão, o Aliyev, está agora, neste momento, nos Estados Unidos a discutir uma possível resolução deste conflito e uma das questões que se está a propor é que realmente esta zona aqui ao sul, de forma constitucional ou na Constituição da Arménia, vai pertencer à Arménia, mas de facto vai ser controlada ou pelos Estados Unidos da América ou pelo próprio Azerbaijão. E é isso precisamente que está a ser discutido na reunião nos Estados Unidos da América. E vamos relembrar que um vizinho do Azerbaijão e da Arménia é o próprio Irão, portanto que se situa aqui mesmo ao sul, e a Rússia, portanto nem o Irão nem a Rússia vão gostar de qualquer conclusão que venha a sair destas reuniões. E para hoje são estas as principais atualizações que eu vos trago. Deixem o vosso gosto, subscrevam o canal e deixem o vosso comentário se gostaram do vídeo e se querem que eu vos traga este tipo de conteúdos com resumos e análises geopolíticas no mundo diariamente. E eu relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.